Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Palavra de Vida. E nós estamos muito felizes com a repercussão desse programa e tudo que Deus tem feito através dele. Muitas pessoas chegando, muitos testemunhos, e nós queremos te agradecer. Você que está conosco todos os dias, muito obrigada. Você é muito importante e muito especial para nós. Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de toda a sua família. E vamos juntos agora a mais uma palavra do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. É uma alegria poder compartilhar da palavra com você nesse dia, nesse momento em que, com certeza, muitas coisas passam na cabeça da gente. Hoje as pessoas com questões de identidade, parece que é uma crise de identidade as pessoas. Eu acho muito engraçado quando eu vejo aquele desenho animado que fala aqueles animaizinhos da Era do Gelo, né, em que tem uma mamute, né, que ela tem uma síndrome de gambá, né. É um bicho gigante, né, enorme, tá lá, e ela anda com uns gambás, né? Então ela é uma mamute. Inclusive na hora de dormir, ela dorme que nem gambá, né? Os gambás dormem pendurados de tronco e ela dá um jeito de dormir pendurada num tronco. Uma mamute gigante, né? Com síndrome de gambá. Então um negócio assim estranho, esquisito, e às vezes a gente também passa a ter comportamentos que na verdade eles não são o que nós, na verdade, teríamos que ser. Então, quando nós olhamos para pessoas e eu vejo elas totalmente confusas, porque elas querem ser muita coisa. E a vida simples dá lugar à vida complexa, ou às vezes gente que influencia. Somos às vezes influenciados pela mídia, influenciado por amigos, por pessoas, às vezes por um status social, e que nem sempre e às vezes a gente tem vergonha de ser o que somos. Então isso é um problema de identidade, é um problema que as pessoas, elas de vergonha ou querer parecer o que não é, e com isso ela sempre vai ser uma farsa. Uma farsa para o outro, ou uma farsa para você mesmo. E você sabe o que está acontecendo. Eu quero ler aqui a palavra de Deus que se encontra em Mateus, no capítulo 23, no versículo 27, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora mostra belos, mironais, interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Sim, desculpa, mas eu estou falando às vezes até de nós mesmos. Eu estou falando às vezes da igreja. Ou eu estou falando não da igreja, mas eu estou falando de pessoas que se fazem igreja. Porque podemos assim entender uma coisa: às vezes a gente joga para cima da igreja e a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja é igreja e ela continua sendo igreja, ela continua com as suas formas de ser igreja, e às vezes a pessoa que vai lá e quer macular aquilo que é ser igreja e sujar o nome da igreja. Mas a igreja vai continuar sendo igreja, joio vai continuar sendo joio e trigo continua sendo trigo. E quando for peneirado, a gente vai saber o que é igreja e o que não é igreja. Isso é o que Jesus disse. O inimigo semeou um joio dentro do campo, que na relação à igreja. E dentro da igreja nós temos situações e situações. Talvez você que está me ouvindo aqui, você já viveu trauma dentro de uma igreja. Ou você está afastado de uma igreja por conta de uma pessoa que está lá, uma liderança ou alguém que causou um dano às suas emoções. E com isso você atribuiu à igreja o que era para atribuir a uma pessoa e acaba se afastando da igreja. Quem perde é a igreja e quem ganha é o reino das trevas.
Então, o que nós podemos ver aqui, que Jesus está repreendendo os religiosos, né? São aqueles que se vestem, têm uma compa, têm inclusive um uniforme, às vezes veste um terno, ou veste uma roupa clerical, né? Coloca às vezes alguns ornamentos, e para ele dizer que ele é santo, né? Mas é roupa, não tem comportamento, e Jesus está dizendo isso, aquele que tem um comportamento que não é um comportamento correto, ele é mentiroso, né? Mentiroso por forma de conduta, com o aspecto dele, né? Você olha, não é um gambá, é um mamute, ou não é um mamute, é um gambá. Então não é aquilo, é outra coisa, né? Não é crente, não é trigo, é joio. Então, quando a gente olha para isso, Jesus está repreendendo justamente os religiosos que se vestem, que se põem de uma maneira santa e não é santo. Claro que nós vamos ter pessoas realmente muito sérias, eu acho que a maioria é gente séria, e um tomate podre que contamina toda a caixa. É assim que é o sistema, assim que é a coisa. Então você olha para aquele erro, você não olha para o todo. Você vê uma folha de papel em branca, mas se tiver uma pontinha preta nela, você vai ver a ponta preta, você não vai ver a folha inteira. Então a gente tem tendências a mensurar ou maximizar todo o mínimo, né? Ele se torna o todo, e não é o todo. Mas a gente precisa de entender isso, e não quero falar aqui hoje do outro, mas é falar de mim, ou falar em você, olhar e falar de você. Eu não quero falar de você, olhar para mim e ver como é que eu estou me comportando, como é que é a minha atitude. Eu quero algo que o outro me dê, aquilo que eu não dou, né? Eu quero viver aquilo que eu não vivo, ou que o outro viva aquilo que eu não vivo. Então isso eu, não se trata do outro. O outro é o outro, ele vai ter que prestar conta, você vai ter que prestar conta, eu teria que prestar conta de tudo que eu fizer, de certo ou de errado. Inclusive o teu certo eu vou ter que prestar conta, e o errado também. Eu vou prestar conta do que eu fiz, do que eu não fiz. A gente tem que prestar conta do que não faz. Não é porque não fez, não é porque você não foi, porque você não aceitou. Então o que você não fez. Então isso também pode ser pedido, você tem que ser colocado na balança isso também. Então não tem jeito. E eu vejo que a questão de juízo, de justiça ou de juízo, eu ministro aqui, queridos, um negócio interessante, assim, porque entrou em mim, e quando eu li um texto que Jesus fala que ele não veio para ser juiz, né, ele não é juiz, inclusive a Bíblia fala que ele veio para ser mais advogado, né, ele não veio para julgar. Mas quando eu vejo, quem vai me julgar? Deus vai me julgar? Jesus vai me julgar, um anjo vai me julgar, um anjo vai te julgar, Jesus vai te julgar, Deus vai te julgar? Não. Sabe quem vai me julgar? Eu mesmo. Vai ser muito engraçado essa coisa. Vamos pensar assim, vamos pensar um cenário, vamos pensar uma coisa. Eu estou chegando e de repente sentado no trono, né, na cadeira do juiz, eu chego lá e olho o Anselmo. O Anselmo sentado de juiz, de toga, de tudo que eu sou. Mas o Anselmo, aquele que vai me julgar, é minhas próprias palavras, minhas próprias condutas, a maneira como eu quis que o outro fosse, a maneira como eu quero que você seja, a maneira que eu não fui. Mas ele vai julgar aquilo que eu quero que você seja. E aí a hora que joga para cima de mim, eu falo assim, você errou, Anselmo, nas leis do Anselmo. Você caiu na lei do Anselmo. A lei do Anselmo não aplica só para o outro, ela aplica para mim. A sua lei aplica para você. Então, da maneira como você quer que o outro viva. Se você quer cobrar do outro, cobre de você. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, olha, quando a gente diz que é ser pouco caiado, é exatamente isso. A gente está querendo ser bonitão, a gente quer ser santão, a gente quer viver aqui bonitão, né? Mas está muito feio por dentro. Pensamentos horrorosos, sentimentos horrorosos, coisas, atitudes terríveis. Você critica e não gosta de ser criticado, você vive o que
quer que o outro viva o que você não vive, cobra o que o outro. Então é assim que às vezes a gente conduz o nosso viver. Fique esperta. Assim não dá, não vai dar certo. Aqui quando a gente está falando, eu poderia apontar, mas eu preciso olhar para mim, e estou aqui trazendo isso tudo para esse espaço, para que a gente possa meditar na palavra, meditar no que Deus está trazendo hoje aqui na mesa, põe na mesa para nós. Então eu quero colocar aqui, para a gente estar fechando, o que está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1. Que eu estou falando aqui a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas: conheço tuas obras. Não vai sair nada enganado. Deus sabe a obra. E aqui, Sardes é o quê? Escreve o anjo de Sardes. Não é a cidade, é a igreja de Sardes. Mas aqui, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Coisa essa, Você tem um nome de vivo, mas não é vivo, é morto. É só um crachá, ou é só uma farsa, é só um engano, é só uma máscara. Não está vivo, está morto. Tem muita gente que diz que Jesus é Senhor e não faz o que Ele manda. Porque Jesus faz essa queixa: por que você me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Não vive o que eu disse para viver. Então isso é algo que é posto diante de nós hoje aqui. Você vive o que o Senhor Jesus colocou para você viver? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você tem realmente a vida eterna? Você está salvo? Você está salvo quando você passa pela peneira, vai dar certo. As suas atitudes, elas são atitudes de gente viva, ou atitude de gente morta? Comportamento de gente morto: fala o que morto fala, come o que morto come, veste o que morto não veste, ouve o que morto ouve, vê o que morto vê. Então, qual é o comportamento de um vivo? Quem está vivo em Jesus? Como é que está a tua vida? Então hoje aqui é o que eu chamo uma reflexão, a gente pensar no dia de hoje, mas para que eu possa viver, não para que eu possa morrer, não que você possa morrer, mas que você possa se avaliar. Paulo diz: aquele que se julga não será julgado. Então, se você se julga, você já conserta o que precisa ser consertado e vai viver no caminho e naquilo que o Senhor tem determinado para a gente viver. Isso é vida, e vida em abundância. Então eu quero orar por sua vida, quero orar por sua casa. Vem comigo, vamos orar? Meu Deus e Pai, com a tua graça, teu amor e o teu cuidado, ser com os teus filhos, Senhor, sabedoria que seja sobre estes, que tu possas trazer paz, sabedoria, entendimento, Senhor, e visão daquilo que eles são. Não é o julgar o outro, mas é julgar a nós mesmos. É pensar, meu Deus, nas nossas atitudes, na minha atitude, e eles pensando na atitude deles. Revela a nós, Senhor, e fala da maneira como o Senhor fala, com carinho, com acolhimento, Senhor, e com firmeza. Ministra-nos, ó Deus, nesse dia, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. E você pode ser um agente transformador e nos ajudar a levar essa mensagem e esses testemunhos a mais e mais vidas. Contribua conosco. Você pode enviar a sua oferta para nós através desse Pix que aparece aqui na sua tela ou através desse QR Code. Deus te abençoe grandemente e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!